temos aqui uma terceira hipótese, né, que foi levantada nos últimos anos por alguns pesquisadores de Santa Isabel, da existência de uma terceira Isabel. E a existência dela, ela é afirmada e comprovada através de documentações que são do século XVIII, principalmente cartas de doação de Sesmarias, que citam um lugar chamado de Casa de Isabel como um lugar de paragem de embarcações. Então nós entendemos que para que essa mulher ela tenha o seu nome citado em um documento oficial do século XVIII, é porque ela tem uma certa influência nessa sociedade. Então, a paragem de Isabel, a Casa de Isabel, ela também é uma possibilidade que se levanta. Então nós temos três possibilidades aí para o nome de Santa Isabel. A devoção a Santa Isabel de Portugal e essas duas mulheres, mulheres que são da região, que têm conhecimento de prática de cura, que têm conhecimentos sobre os rios da região, sobre a dinâmica populacional da floresta, das estradas, dos rios e que foram homenageadas pelos primeiros moradores da vila. Agora, pode ser a Isabel que veio para cá com a estrada de ferro, ou pode ser essa Isabel que já estava aqui, que é mencionada nessas cartas de doação de Sesmarias. A emancipação política de Santa Isabel, ela vai acontecer somente no ano de 1931. Em 32 vai ter o que nós chamamos do cancelamento, vai voltar a ser o núcleo colonial. Em 33, no período que nós chamamos de Era Vargas já, né, o nosso intendente aqui era o Magalhães Barata. No dia 8 de dezembro, nós vamos ter ali a elevação da cidade novamente do núcleo colonial a município. E no dia 7 de janeiro de 1934, nós vamos ter Santa Isabel instalada como município, que é quando nós comemoramos o nosso aniversário. Hoje nós temos parte urbana, que é a cidade, nós temos mais de 40 agrovilas e vilas, nós temos dois distritos, o distrito de Americano e o distrito do Caraparu, que é famosíssimo por ser tanto uma parte histórica do nosso município, um grande balneário, lugar de gente interessante, lugar de gente maravilhosa. E Americano, né, que também tem uma história muito interessante, né, que foi formado, Americano tem a ver com o nome de um senhor chamado Kelmon, que era um norte-americano que morou na região do Araripe. Quando as pessoas iam de Belém até Bragança, um dos cantos onde eles paravam para poder restabelecer suas energias, que era tudo feito por charrete, depois vai ser utilizado o trem, mas inicialmente por charrete ou andando, eles paravam na casa desse senhor, desse americano. Então, com o tempo, o nome Araripe começou a cair em desuso, né? Quando eles vinham de Belém, falavam, vou parar lá no Americano. Nós temos hoje regiões quilombolas na nossa cidade. Nós temos 4 áreas reconhecidas aqui em Santa Isabel do Pará. Umas estão em processo, outras já estão reconhecidas, que nem Macapazinho e Boa Vista do Itá. Nós temos aqui em Santa Isabel uma das produções de maior qualidade dos produtos derivados da mandioca. A comunidade do Espírito Santo do Itá, por exemplo, fornece diretamente tucupi para alguns restaurantes de renome em Belém, para alguns chefes especificamente. Além disso, eles têm uma preocupação com essa capacitação e com esse conhecimento tradicional. Tanto que lá na comunidade do Espírito Santo do Itá existe um festival, é o Festival da Mandioca. E lá eles exaltam não somente a produção da mandioca, como os produtores em si e essa tradição da comunidade, desde o manejo, a produção, a comercialização, é algo bem interessante. Aqui é a nossa casa de farinha da agricultura familiar, onde a gente consegue abranger 4 famílias que trabalham na agricultura familiar com a produção da mandioca. E sendo que a mandioca é o nosso fonte de renda, hoje nós já terminamos nossa produção, estamos só na parte da embalagem. Essa daqui é a nossa maniva,
nossa maniva cozida, que temos aqui na comunidade também, que faz a famosa maniçoba saborosa, bem cozida durante 2 semanas de cozinhamento, né? Então, se você tiver interesse, só chegar na nossa comunidade que temos a melhor maniçoba cozida. Que é uma herança, é uma identidade. E isso nós encontramos muito forte em Santa Isabel. Santa Isabel é uma cidade que ela é formada por vários grupos diferentes. Nós temos descendentes de indígenas, nós temos os descendentes quilombolas, nós temos os nordestinos, vários estados do Nordeste que nós temos descendentes aqui dentro de Santa Isabel do Pará. A produção econômica de Santa Isabel está muito atrelada a essa produção do que a gente chama de agricultura familiar. Essa produção ela abastece diretamente a feira de Santa Isabel, como também ela abastece algumas feiras dentro de Belém e até mesmo essa produção é voltada em alguns casos para exportação. Nós temos aqui o Centro Cultural, que inicialmente era o Grupo Escolar Silvio Nascimento. Isso tudo que nós temos aqui é fruto de uma política chamada Belle Époque. Não só Belém, mas o Nordeste do estado do Pará, aqui em termos da província, passou por grandes avanços, principalmente nessa parte arquitetônica. E hoje nós temos aqui em Santa Isabel, nesse espaço que nós estamos falando, que é o Centro Cultural Silvio Nascimento, hoje ele é uma referência para a construção desse tipo de conhecimento e saber que nós estamos facilitando hoje. E só que esse espaço ele demorou muito tempo para ser construído. Ele é uma conquista. Nós temos só 2 anos do espaço do Centro Cultural Silvio Nascimento, mas nesse pouco tempo nós já podemos apresentar aqui elementos que eles, de fato, eles mexem com esses sentimentos de memória coletiva das pessoas que visitam. O Silvio Nascimento, ele tem 118 anos de história. É um prédio que ficou aí por mais de 20 anos desativado. Passaram muitas gerações, muitas pessoas passaram por aqui. É uma das primeiras escolas construídas no estado do Pará e aqui na região Nordeste. E hoje ele abriga esse espaço de centro cultural e é o espaço que nós podemos falar sobre a história da cidade, sobre a memória da cidade, como é o caso desse espaço que nós chamamos de Sala da Memória. Mas a gente passou muito tempo sem ter a possibilidade de fazer esse tipo de discussão. E o resultado disso é que grande parte da nossa história foi derrubada, ou pela ignorância, ou por interesses particulares. E eu acredito que hoje nós estamos vivendo um novo momento. A gente pode não ter mais aquilo que já foi derrubado, mas nós podemos cuidar daquilo que está de pé e principalmente construir elementos que sirvam para que os próximos que venham depois da gente, eles compreendam a importância desses espaços como algo que constitui ser de Santa Isabel. É impossível falar de uma comunidade que tem amor pelo seu lugar se essa comunidade não conhece sua história. Então nós temos aqui acadêmicos do curso de História que pesquisam aqui junto com a gente, que utilizam nossa biblioteca, que pedem auxílio para nós historiadores aqui do centro. Nós temos também visitantes que vêm de outros lugares, que conhecem um pouco mais sobre a cidade, sobre a memória da cidade e tudo isso porque hoje nós temos esse lugar de referência. E eu espero que esse lugar ele ainda seja um espaço de multiplicação para que nos próximos anos mais e mais pesquisas, mais e mais documentários sejam produzidos sobre a história da nossa cidade, que é um lugar de imensa riqueza, que faz parte de um contexto internacional, já que Santa Isabel não é somente uma cidadezinha no interior da Amazônia, ela também faz parte de um contexto, ela experimenta as transformações do século XIX, ela experimenta a dinâmica das populações indígenas, ela experimenta a resistência escravocrata, então isso mostra que o nosso lugar, o nosso território, ele é um território que vale a pena conhecer, que vale a pena cuidar e que principalmente vale a pena amar. Santa Isabel, ela vive um momento espetacular, tanto economicamente, quanto culturalmente, historiograficamente. Nós estamos vivendo uma cidade em pleno desenvolvimento,
Uma cidade urbanisticamente muito bem elaborada, muito bem estruturada no momento. Estamos passando por um processo de industrialização, várias empresas entrando no município, um comércio muito forte. Nós temos grandes sonhos para essa cidade. Nós estamos vendo sendo realizados. E os sonhos são os melhores possíveis para essa cidade. A princípio não era Santa Isabel, era Santa Maria. É a devoção primeira neste município, que não era nem Santa Isabel, ainda do Pará. Chegou aqui a devoção no início da emancipação da cidade e foi trazida por um senhor importante, religioso aqui da cidade, né, que tinha uma devoção a Santa Isabel, de Portugal. E ele trouxe a imagem para cá, edificou uma pequena capela. Depois, por esta doação desta imagem, influência desta família, então começou a devoção que perpetua-se até hoje. É um momento forte da nossa cidade, do movimento que acontece neste município. Hoje, a festividade, o ensino de Santa Isabel, diz essa estatística que só é menor do que o Natal. Aqui é muito forte o amor a Santa Isabel. Embora não seja uma santa conhecida, né? Uma santa popular, que se diga assim, mas aqui é muito grande essa devoção a ela. Até porque a própria vida dela, né, fala muito de uma vida de obediência a Deus, de um amor à palavra de Deus, amor à Eucaristia. E por ter sido casada e ter experimentado reveses nessa vida de casamento, o que infelizmente também é muito comum hoje em muitos casamentos, pela vida dela ser muito atual, digamos assim, pelo que acontece hoje, então, fala muito ao coração do nosso povo. Bem, ela como filha espiritual de São Francisco de Assis, e vale dizer que esta é a fé da igreja, ao celebrarmos um santo, nós exaltamos a Deus, porque ninguém se torna santo por iniciativa própria, é Deus que conduz os nossos passos. E aí a fé da igreja é imitar os santos. E Santa Isabel, devota de São Francisco de Assis, ela imitou a vida de São Francisco, dando os bens, seus bens, ajudando os pobres, não? Que se reuniu na porta do palácio em Portugal. Ela dava pão, comida, atenção, carinho para aqueles pobres. Isso sobre o olhar do esposo, né? Muito descontente com esse tipo de solidariedade, de caridade da rainha. E é neste clima que surge, acontece o milagre das rosas. Ela trouxe pães escondida no seu hábito e se dirigia para a porta do palácio para dar aos pobres. O esposo viu e perguntou: o que tu levas aí? Ela disse: são rosas. Mostra-me. Aí ela abriu o manto que estava cobrindo os pães e aí se transformou em rosas. Então, o milagre das rosas. Há outros tantos milagres, mas este aqui é o mais conhecido, né? Ela é conhecida como a santa dos pobres, dos pães e das rosas. Essas três palavras sintetizam a vida de Santa Isabel. Celebrando mais um Sírio de número 80, e cada ano mais aumenta o número de pessoas, de devotos que vêm visitar a cidade e de homenagens também, por onde passa as famílias homenageando Santa Isabel. Já participei em outros lugares sírios, por onde passei como diácono, como seminarista e no início da minha vida de padre também em Belém. Mas aqui é algo muito particular, muito próprio desta cidade. O povo é muito feliz, é muito alegre, é um sírio muito movimentado, muito alegre.
aqui em Santa Isabel.